Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nessa videoaula eu estarei mostrando a função aleatório. A função aleatório, como o próprio nome já diz, ela tem o objetivo de mostrar um valor numérico aleatório, maior que zero e menor que 1, certo? A sintaxe dela é muito simples e a gente vai aprender a criá-la agora. Toda função começa com igual, eu vou escrever aleatório, certo? Abro parênteses e fecho parênteses. Então, ele mostrará o valor entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1, certo? Pessoal, a função aleatório, se eu clicar novamente e sair, ela sempre vai recalcular, ok? Outra observação importante é que no caso vocês observaram que ela coloca valores entre 0 e 1. Se eu quiser um valor maior, eu consigo fazer cálculos com esse resultado da função aleatório. Neste exemplo aqui de baixo, eu já mostrarei um pouco diferente para vocês. Eu vou mostrar como a gente poderia fazer para ele calcular até o número 100, certo? Ou seja, entre 1 e 100, certo? Eu vou colocar então aleatório, abro, fecho, e o resultado desse número aleatório que ele encontrar, eu vou multiplicar por 100, certo? Então, que nem o exemplo acima, ele pegaria o 0,69, 16, 72, 0,27 e multiplicaria por 100, que daria o valor de 69, tá? Eu vou apertar então aqui Enter e ele vai calcular um valor aleatório que vai ser múltiplo até 100, certo? Note que ele calculou, deu 95,67, e ele também já recalculou o valor da função antiga que criamos, certo? Sempre que a gente sai do modo de edição de alguma célula, ó, eu estou dando 2 cliques e saindo de uma célula qualquer, ele recalcula os valores, beleza? Esse outro exemplo aqui, pessoal, a gente vai utilizar a função inteiro, a função int, para ele já arredondar esses valores, certo? Eu poderia também utilizar a própria função arred para também deixar números inteiros, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer igual int, eu vou colocar o aleatório, abro, fecho parênteses, multiplico por 100, fecho parênteses. E aí ele me dará valores aleatórios, porém apenas valores de números inteiros, certo? Pessoal, a gente estipulou aqui nesse terceiro exemplo valores entre 1 e 100. Neste caso aqui, agora, a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com valores quebrados. Vamos imaginar que eu queira de 3 até 70, certo? Então, neste caso, a gente vai fazer o seguinte, igual aleatório, abro e fecho parênteses, multiplico por dois valores, que são os valores que eu vou querer. Eu vou querer que seja entre 3 menos 70. Então, ele vai fazer o seguinte, com esse cálculo que a gente está criando aqui, ele vai pegar apenas valores aleatórios entre 3 e 70, tá? Fecho parênteses e coloco mais 70, ok? Então, ele está fazendo, ele calcula um valor aleatório, multiplica pelo resultado de 3 menos 70 e depois ele soma a 70 novamente, tá? Lembrando que ainda neste exemplo, ó, ele foi maior que 3 e menor que 70. Vamos fazer novamente, certo?
Se eu quisesse que este meu valor fosse inteiro, como esse, eu poderia fazer o seguinte, pessoal. Volto aqui para a barra de fórmulas, para a barra de funções e escrevo int no começo, abro parênteses aqui e fecho parênteses aqui, tá? Então, ó, ele vai sempre calcular valores inteiros, beleza? Essa, então, é a função aleatório. A gente conseguiu, com uma condição aqui, fazer valores aleatórios entre, mas a gente vai conhecer já na próxima videoaula como fazer isso com uma função pronta que o Excel já tem, sem ter que fazer este cálculo e fazer fusões com a fórmula int para a gente obter esse mesmo resultado de uma forma mais fácil, beleza? Eu espero você já na próxima videoaula. Até já já!